internauta, então eu, Fred e João, aqui com vocês, juntamente com o João Carlos Baldan, do programa Além de Agulhas, trazendo um tema que tenho certeza que você tem muita curiosidade de saber. E todo mundo nos pergunta também como é que se faz uma cura da enxaqueca, porque a enxaqueca é um problema que afeta milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Baldan, como é que a gente consegue explicar para o nosso internauta essa cura pelas agulhas? Na verdade é um tratamento, né? A acupuntura faz um tratamento com enxaqueca que eu julgo imbatível, né? Inigualável. Então ele é fantástico para esse tratamento. Fantástico. Principalmente porque independe da interpretação das terapias ocidentais, ou da própria medicina ocidental. Porque fala da cefaleia, da enxaqueca, tem uma série de interpretações, tem uma série de etiologias, de origens muito diferentes. Pode ser endócrina, pode ser digestiva, pode ser de pressão alta, de hipertensão, pode ser uma série de causas do problema da enxaqueca. Problema menstrual para as mulheres, etc. Acontece que a enxaqueca ela é aquela lampadinha vermelha quando você está na estrada e falta óleo no seu motor. Se você tomar simplesmente um analgésico, é a mesma coisa que você parar no posto de gasolina mais próximo e ao invés de colocar óleo, você tira a lâmpada. E aí você vai andando com o carro, você tirou a lâmpada, você tomou um analgésico, você não tem a dor, mas a origem daquele problema vai estourar lá na frente. De uma inflamação, de uma infecção até um próprio câncer. A enxaqueca é um alarme. Por que nós tratamos com muita eficiência, com muita eficácia? Primeiro porque a gente faz o levantamento pelo pulso. Segundo, nós temos 20 pontos de enxaqueca, de vesícula biliar homolateral no cérebro. 20 de um lado e 20 do outro. 40? Quando você pica do lado do joelho, no ponto VB34, que é um ponto fonte da vesícula biliar, eu já tive pacientes com enxaqueca, eu piquei aqui, falei, senta um pouco aqui, piquei aqui, enquanto fui fazer outra coisa, quando eu voltava, isso é mágico? Não, como mágico? Não, a dor acabou. Nem todo mundo é assim. Quer dizer que você pode picar no joelho e conseguir fazer a cura? Normalmente é no joelho para aliviar a enxaqueca. Mesmo não sabendo se é hipotônica, por baixa energia, ou por hipertonificação do meridiano. O meridiano da vesícula biliar e, portanto, ligado ao fígado. Pessoas com rancor, pessoas com raiva, pessoas que não falaram o que gostariam de falar, então engolem venenos e vão somatizar para enxaqueca. Por que você está com enxaqueca? Quando começou isso? O que aconteceu na tua vida nesse período? As pessoas não têm essa sensibilidade, essa noção muitas vezes. Mas se tratando da vesícula biliar, por conta dessa quantidade de pontos de vesícula biliar na cabeça, você acerta quase 80%. Não são todos os pacientes que reagem assim magicamente. Mas é muito eficiente para tratar a dor de cabeça trabalhando o seu meridiano da vesícula biliar. Interessante, então quer dizer que muito daquilo que você engole, que você absorve com mágoa, com rancor, né? Com rancor. Que raiva, fígado, vesícula biliar são o mesmo elemento. Vesícula biliar e fígado, uma vesícula biliar é a função yang, é a víscera, enquanto que a função yin da madeira é o fígado. Então raiva, por esse sentimento de contragosto, de ficar remoendo coisas que não digerir muito bem, é um veneno engolido que está fazendo mal ali. Baldan, você então tem as partes classificadas na testa, no joelho e no pé também? Normalmente já no joelho já ajuda bastante, o ponto terminal é nos pés, só fazendo isso você já desanuvia, e aí você pode picar locais também, VG20, pontos do vaso governador, próprios pontos da vesícula, na testa, na lateral, enfim, no septal, não tem problema nenhum. Tem pontos e você pode até colocar a agulha no ponto álgico, que também vai aliviar naquele momento. Legal, então. E como é que a gente pode ter uma ideia de tempo de tratamento? Que é uma coisa importante. Quantas sessões? Todos os pacientes que chegam a primeira vez no consultório dão um pulso, falam dos seus problemas e aí faz essa pergunta fatídica. Quantas sessões eu preciso? Aí eu costumo dizer assim, olha, se você tiver juízo, para o resto da vida. Então. Pessoal, como assim, né? Porque na verdade, Fred, João e os internautas, a acupuntura ela é preventivamente. Na China antiga, o Esculápio, que era o médico, ele atendia a família toda, né? O pai, a mãe, os filhos, o papagaio, o cachorro, enfim, ele atendia a família toda e ganhava um valor mensal por isso. Se alguém ficasse doente,
ele parava de ganhar, ele tinha que redobrar os cuidados, porque a culpa das pessoas terem ficado doentes era dele. Ah, interessante. Isso é claro que é uma China antiga, China clássica, que esse exemplo não dá para ocorrer hoje aqui no Brasil ou no mundo ocidental do jeito que vivemos, não é isso. Mas eu estou querendo citar esse exemplo para lembrar que a acupuntura ela é semanticamente preventiva. Porque a gente percebe um impulso, um distúrbio energético que se manifestou há pouco tempo, no presente ou no futuro próximo. E a gente trata, não que as pessoas que nunca mais vão ter crises de enxaqueca, vão ter crises menores de intensidade e espaçadas no tempo. Ao tempo até de você fazer preventivamente nem ter a crise, mas sabendo quem realmente você é e por que você estava tendo aquelas crises. Então, a acupuntura preventivamente ela é ideal. Uma pessoa absolutamente saudável, muito saudável, que não precisa de nada para a sua saúde, deveria fazer de 4 a 5 sessões por ano. Nas mudanças de estação, né, como agora a gente teve o equinócio, eu tenho recebido e-mails, comunicados na minha página do Facebook, João Carlos Baldan. Eu estou sentindo isso, minha artrite piorou, minha artrose piorou, estou com problema disso, problema daquilo. O equinócio mexe, né? Toda a natureza mexe com as pessoas. O macro com o micro, né? Então, sempre, a cada momento, a cada segundo, todo dia, todo momento. Nesse momento agora, nesse momento que você está assistindo. Então, obviamente que todas as crises acontecem e pioram nessas fases de mudanças de estação. Então, interessante. A pessoa saudável, saudabilíssima, deveria fazer 4, 5 sessões por ano nas mudanças de estação. A pessoa quando tem um problema crônico, né, ou mesmo agudo, faz algumas sessões, melhora e deveria fazer uma manutenção uma vez por mês, cada 15 dias, cada 3 meses. Sempre está fazendo um tratamento mais preventivo, onde a acupuntura é mais eficiente. Você falou sobre mudança de estação trazendo problemas consequentes. Eu lembro que quando a gente muda de estação, muita gente tem aquele problema de pele, inclusive, que a pele fica escamando e tal. Por exemplo, no tratamento com agulhas, você acha que isso é possível? Dependendo da questão genética e dos problemas emocionais envolvidos, ela pode minimizar muito. Não são problemas que acontecem, é uma mudança no universo, né? Uma questão de insolação, a questão de clima, a questão de umidade, a questão de secura. Em medicina chinesa a gente fala energia perversa. Os antigos falavam, a friagem, né? Você saiu do banho quente, tem a friagem. Tem a friagem. A friagem é o que a gente chama de energia perversa. Mas a energia perversa é todo elemento ou todo clima fora da sua estação. Quer dizer, hoje nós estamos em pleno outono, né? Quando a gente fala equinócio, o equinócio é o auge do outono. Não começou não, ele está no auge já. Quando chega no auge ele já começa a decair. Que hora começa o dia? Hoje 6 da manhã. 6 da manhã? Você acha também que é 6 da manhã? Sim. Que hora termina o dia? 6 da tarde? 6 da tarde? Você perdeu. O dia começa meia-noite. O dia começa meia-noite? Mesmo sendo antagonicamente... Não, ele chega no ápice da noite, meia-noite. A partir do meia-noite ele já começa um novo dia. Mas a gente tem o hábito de chamar isso de noite, não é? Não, então é hábito. Nós estamos falando da questão energética, fisiológica do ponto de vista oriental. A partir da meia-noite começa um outro dia. Nossa, que interessante. Quer dizer, esse é o dia, começa à meia-noite. O dia termina ao meio-dia. Porque ao meio-dia ele está no ápice do meio-dia, daquele dia. Ao meio-dia e 1 ele já começa a decair. É a hora que já está começando a noite. A noite começa ao meio-dia e o dia começa à meia-noite. Entendi. Porque ele começa a clarear da meia-noite para o meio-dia, né? Da meia-noite, às 6 da manhã ele já está começando a amadurecer o dia. Ele está começando a brotar. Ele está semente, ele está começando a brotar. É como os equinócios e os solstícios, na verdade eles são os auges da estação. Você não dorme na primavera e acorda no verão. Só se fosse um urso hibernando. Não, nem isso. Nem assim, né? Só se ficasse 3 meses dormindo, né? Pois é. Então essa mudança na natureza é uma coisa lenta, é uma coisa calma. Na natureza nada é muito rápido, muito agitado. Tem todo um ritmo natural. E como nós, na acupuntura, colocamos o ser humano em contato com os movimentos celestiais e terrestres, nós temos que observar isso. Por que sabemos isso? Porque mudam os pontos que a gente utiliza de acordo com a estação. Aliás, temos 5 estações, não 4. Qual é a quinta? A quinta é chamada quinta estação, ou canícula, que é ligada ao baço pâncreas e ao estômago. Nós temos 5 elementos, temos 5 estações. Sim, é verdade. Então, entre uma estação e outra, nós temos um período de 33 a 36 dias,
em que é essa quinta estação, é quando acontece todos os climas, que o pessoal fala, nossa, hoje acordamos na primavera, choveu, esquentou. Isso estava cada vez mais comum, inclusive. Então, na quinta estação acontecem essas variações climáticas. E, e tem um período entre uma estação e outra, que é essa quinta estação, aí começa uma outra estação e quando chega no equinócio, no solstício, já é o auge, é o meio-dia. Mas você pode definir lá então como? Seria primavera, verão, outono, inverno e... Não tem isso? Não. Entre primavera, quinta estação, verão. Quinta estação, outono. Quinta estação, inverno. Entendi. Porque fica bem no meio entre as estações. Cada uma estação é um período... E se repete entre uma e outra. Acaba uma, começa a quinta estação como um preparo para outra, começa a outra, e aí chega no equinócio ou no solstício, que é o ápice. Então essa estação que você fala, ela intercala as outras estações? As outras 4, exatamente. É um período que chama canícula ou interestação, e a gente muda, porque eu modifico os pontos de acupuntura para tonificar e sedar, são outros pontos que você usa de acordo com a estação. Isso que é interessante. Isso é acupuntura de primeiro mundo, né? Puxa vida. Então tem essa questão de você saber utilizar os pontos de acordo com o horário? Ou não? Sim. Você tem que respeitar isso ou não? Não necessariamente. Depende da patologia, né? É importante você acessar determinados órgãos e vísceras e acelerar, ou brecar, ou interligar um e outro, mas não necessariamente saber agir naquele ponto. Mas tem ponto aberto da hora e tem inclusive o vaso maravilhoso aberto. Mas aí é outra história que eu acho que talvez nem caiba a gente tratar aqui, porque é muito complexo. Tá, então tudo bem. Vamos abrir outro leque de informação para o nosso amigo internauta, falando um pouco sobre as habilidades. Como é que a gente pode, de repente, exercitar uma habilidade musical numa criança que você gostaria, de repente, de proporcionar isso a ele, né? Através da acupuntura, é possível isso? Ou não? Antes da habilidade, eu só queria falar uma coisa, Fred, em relação dos benefícios da prática da acupuntura com mais frequência. Sim, tá, claro. O corpo é como se fosse, ele tem uma memória. Então, a partir do momento que eu pico um ponto aqui, que é o IG4, para trabalhar o intestino, eu pico o IG11, facilitando a ligação desse meridiano, nos primeiros momentos o corpo vai sentir mais, porque essa ligação ela já existe naturalmente, mas talvez ela esteja bloqueada aqui ou dentro da víscera. Mas eu começo a colocar 2 pontos de comando e ele começa como um pequeno riozinho, um riacho, abrir um vale mais profundo. E ele vai criando, ao ponto de que eu colocar uma agulha, é como se o corpo já criasse uma memória e falava, é por aqui. Como se fosse uma memória fractal. Né? Você dá um comando e ele, opa, já sei o que eu tenho que fazer por aqui. Né? Então cada vez mais... Fica automatizado também. Fica automatizado porque é uma linguagem natural do corpo. Não é que você cria nada artificial. Você está absolutamente voltando à natureza do próprio corpo. Você só está dando os comandos que ele... As origens, do ponto de vista energético e funcional. Em relação à habilidade, claro que a acupuntura não faz com que eu quero que meu filho seja músico, de repente eu boto a agulha e ele vai começar a gostar de música. Não é isso. Mas o que a acupuntura normalmente faz? Ela faz com que o indivíduo desenvolva em si mesmo o que ele realmente tem geneticamente, a sua missão, a sua origem, o que ele tem de melhor. Então ele acentua um pouco mais aquilo que está oculto nele, que é a própria missão dele? Não acentua, ele desrevela, vamos dizer assim. Porque revelar é velar 2 vezes, você desvela. Desvela. Porque você coloca ele em contato com ele mesmo. Ele começa a olhar para as coisas do mundo em que está na própria natureza, porque eu estou devolvendo para ele o que ele é na sua origem. A gente é muito... Fabuloso isso. A gente é muito na educação da gente, começa pelos pais, depois vai para a escola, depois vai para os ginásios, depois a gente precisa de turma, ginásio, eu sou muito no ginásio. Depois a gente precisa de turma para poder se identificar, né, aqueles grupos, a gente precisa de grupos para poder se identificar com o universo e tal. Enfim, a gente a todo tempo reprimido. A gente é treinado como um cachorrinho desde criança. Né? O excesso de não pode isso, não pode aquilo, você só faz assim, você só pensa isso, tira a mão daí, não põe a mão aqui, faz assim, você vai reprimindo, e aí depois você vai para a escola, aí o professor fala isso, que você tem que agir. Nós acabamos virando robôs, né? A gente mas então, por outro lado, existe também essa questão da falta de atitude dos pais com relação àquilo que realmente deveria ser mais frustrado. A gente até falou um programa anterior sobre isso, né? E aquilo que a gente vem podado desde pequeno,
Como é que a gente pode trabalhar? Porque na verdade é uma coisa difícil Então, de resolver, né? a poda não tem a ver com o excesso de libertinagem ou agressividade ou engolir desaforos infantis. Né? Quer dizer, a disciplina é absolutamente importante para você expressar a genialidade. Tudo na vida, né? O que a disciplina tira da genialidade? Nada. Nós temos uma convivência social, você não pode fazer tudo comigo e nem eu com você, tudo que eu quero. Ou aqui eu faço o que eu quero, porque eu quero, porque eu sou o filho do meu pai, o filho da minha mãe, e eu posso tudo, não é isso. Mas quem eu sou e quais são as minhas habilidades, o que eu trouxe de valores positivos, que os hindus chamam de skandhas, e o que eu trouxe de nidanas, as coisas, tendências negativas. Então a gente vai trabalhar com isso, porque isso vem à tona, você pode ter um trabalho psicoterápico, por intermédio de psicólogos, obviamente, ou psiquiatras, quando for o caso, mas independente da rotina. Quer dizer, você vai colocar a rotina, a disciplina, e você vai dar um espaço para a criança se expressar. O excesso de videogame, enquanto você pode jogar videogame 2 horas, a televisão 1 hora, você vai pegar um papel e lápis de cor e vai desenhar, você vai pegar um livro e vai ler meia hora. Então, por exemplo, dá para você... disciplina. Tá, você pode exercitar um pouco mais a habilidade alguns tipos de habilidade de leitura ou de exercício, podendo utilizar as agulhas, deixar a pessoa um pouco mais ativa para o mundo? Sim. O baço pâncreas do estômago é o órgão mais ligado ao raciocínio. A mente, a inteligência, o raciocínio, a gente trabalha baço pâncreas e estômago. Uma pessoa que precisa se mobilizar mais e para tomar sol, que nem um paciente recente que eu contei que estava com problema cervical, que só gosta de ler sobre computador branco, você precisa de sol, precisa tonificar o coração. A vitamina D e tudo mais, que ele pode você colocar mais sol, você precisa tonificar o coração, intestino delgado, triplo reaquecedor. Quer dizer, essa é a leitura dos 5 elementos. A gente olha para a pessoa, vê como é que a pessoa está e por intermédio dos 5 elementos você mobiliza os 5 elementos, o que está faltando. Né? Não ceder, eu não gosto de sedar, né, que é dispersar, eu gosto de tonificar. E aí eu vejo conforme a ligação, essa é a grande acupuntura. Porque dispersar um órgão que está hipotônico e hipertônico é fácil. Tonificar um órgão que está hipotônico também é fácil. Quando você pega o pentagrama, que a gente já falou no programa anterior, e vê o equilíbrio de forças de geração e repressão, você vai trabalhar naquele que reprime ou naquele que gera. E aí você faz com que aquele pentagrama volte a funcionar. E aí sim você faz com que a pessoa saiba um pouco mais de quem ela realmente é. Olha que papo gostoso, pessoal, e para a gente bastante saudável, né? Conhecer um pouco mais com o Baldan aqui sobre a cultura das agulhas, né? Que a gente pouco tem notícias aqui no nosso meio, né? No nosso meio ocidental. E ficamos então por aqui com o programa Além de Agulhas. Além de Agulhas, que está no Facebook, que está no teu blog, que está também com você no na tua página pessoal. No YouTube também tem o canal Além de Agulhas. No Facebook. Facebook, que a gente já criou uma página exatamente para você poder participar com a gente lá nas perguntas e alguns tópicos que a gente vai deixar com relação a alguns temas que a gente vai elaborando, vai postando, você vai participando com a gente. Baldan, aí o pessoal pode falar contigo ali, né? Pode falar por lá, pelo Facebook, pode falar comigo, pode mandar e-mail, jcbaldan, com AN no final, @gmail.com. Isso. O telefone aqui do TAI, da clínica onde nós estamos fazendo esse programa de hoje, porque vamos fazer outros em outros lugares, é o 3263-1212 em São Paulo, 11-3263-1212. O blog tem o nome do programa Salutis, SALUTIS-JC Baldan com AN.blogspot.com. Isso. Bom, amigo, então obrigado por ficar com a gente aqui, amigo internauta, e voltamos então com um outro programa com bastante coisa bacana. Fique com a gente.